Tudo bom, quintos anos? Hoje nós estamos na nossa página 118. Nós vamos falar um pouquinho sobre Mata Atlântica, tá bom? Vou colocar o meu localizador na região em que nós vamos falar um pouquinho, que é esta região mais aqui embaixo. A gente começou falando sobre a mata ou floresta amazônica, agora nós vamos entrar aqui na Mata Atlântica. A gente sabe que não tem mais toda aquela porção que a gente já estudou em história, que é em toda a costa brasileira, até chegar aqui próximo da região onde nós temos a Mata Amazônica. O que acontece? Quando nós olhamos ali na nossa apostila, nós temos dois pontos diferentes. A gente tem essa primeira imagem aqui, onde nós temos um conjunto de montanhas, uma cordilheira pequena, e nós temos aqui embaixo a figura das Cataratas do Iguaçu, tá bom? Que fica aqui já na região do Paraná, que é a divisinha, tá? Do Paraguai, Argentina e Brasil. Fica aqui nessa região. Olha só, quando a gente fala de floresta amazônica, a gente está falando de grandes proporções de árvores super altas, vegetação baixa, grande umidade, mas quando nós falamos sobre a Mata Atlântica, a gente tem um pouquinho de diferença. Por quê? Ela é um tipo de mata de regiões mais próximas à costa, significa que ela está recebendo influência dos ventos marítimos também. O que mais nós temos? Olha lá na sua apostila. Nós temos ali, tá até marcadinho aqui na DAPRO, para vocês também marcarem, onde ocorreu a grande extração de árvores de pau-brasil, que a gente viu lá no início em história, tá bom? Então, a gente tem ali a grande destruição para o começo do cultivo do café, do desenvolvimento aqui dos estados de São Paulo, de Minas Gerais. Nós temos também, quando nós olhamos aqui a Mata Atlântica no exercício, a gente tem uma figura da Mata Atlântica. Aqui esse exercício ele está pedindo para você descrever como que ela é. Então, a Mata Atlântica, a gente pode dizer que ela também é uma mata fechada. Lembra que para a gente usar a palavra mata, a gente tem que ter muita coisa. Mas você não falou que tem menos. Significa que ela tem menos, não que ela não seja densa. Quando a gente pega aqui a estrada, a gente vai ali para Atibaia, essas cidades aqui do interior, a gente passa ali por aquelas serras, né? Essas serras, elas são o quê? Elas são serras de ainda Mata Atlântica. Quando a gente vai ali na Serra do Mar, a gente ainda tem Serra de Mata Atlântica. Elas têm um tipo de árvore diferente. Elas são árvores não necessariamente muito grossas, elas são árvores antigas, elas estão em terreno com um tipo de solo, que ele é um solo pouco mais avermelhado. Vocês devem ter visto no quarto ano, quando vocês viram tipos de solo. Nós temos também ali as influências dos ventos, das temperaturas, grandes mudanças de temperatura, porque nós estamos em uma região em que nós temos calor, principalmente na parte mais próxima do litoral, muito calor, e pouca chuva. Mas quando nós entramos mais sim, próximos às cidades, como São Paulo, a gente olha ali Terra Preta, Mariporã, e a gente vai indo outras cidades, a gente vai vendo uma característica um pouco diferente. A gente tem ali uma mata mais fechada, com uma quantidade maior de chuvas. O que acontece? É muito comum quando a gente olha para a Mata Atlântica e a gente vê aquele amanhecer, e a gente vê aquele monte de nuvem baixinha. Aquilo ali ele tá fazendo o quê? É o processo de evaporação ali do orvalho da noite. Então a gente está vendo o quê? A temperatura tocando o solo, aquela temperatura subindo, e a gente está vendo essa vaporização toda. Quando nós falamos de Mata Atlântica, nós temos animais diferenciados do que nós vimos aqui na região amazônica. Aqui nós temos grandes concentrações de animais da Mata Atlântica, principalmente nas partes de reserva,
Quando você vai, por exemplo, sentido Bertioga e tudo mais, você vê ali, reserva, tal. Então você tem ali os animais que são daquela região, eles estão preservados. As árvores, significa que não é permitido caçar, cortar, entrar ali no meio e alterar o ambiente. Por que acontece isso? Porque muitas pessoas elas vão fazer trilhas e elas largam sujeira no meio da trilha. E isso interfere no meio ambiente. Nós temos aqui perto da gente uma trilha que fica ali no alto da Zefirelli Fagundes. Ela é uma trilha da Mata Atlântica, porque ela faz esse caminho, vai passar, se eu não me engano, ali próximo até o sentido ali do Horto e ela volta. Por quê? Para a gente conhecer um pouquinho. Ali onde a gente tem a região do Horto, nós temos árvores de Mata Atlântica, mas nós temos interferência de outras árvores. Lembra que a Pro comentou um pouquinho das árvores que ficam ali nas regiões frias, que elas são aquelas coníferas? Nós temos bastante ali no Horto. São naturais daquela região? Não. Uma coisa que é super legal você reparar, quando a gente puder voltar a passear, entrar no parque e tudo mais, observem que essa parte, que é onde você tinha ali a área de piquenique, você tinha os banquinhos de madeira, essas árvores elas estão enfileiradas, significa que elas foram plantadas propositalmente. Na natureza, a gente não tem essa proporção de, nossa, caiu aqui, a outra vai crescer exatamente a 1,22 m. Não, porque na natureza caiu a sementinha, ela vai germinar ali onde ela caiu. Quando a gente olha assim, a gente tá viajando, a gente gosta de pegar a estrada, você olha aquele monte de árvore, uma atrás da outra, elas normalmente são árvores bem fininhas, elas são pinos, elas são plantadas, são árvores de reflorestamento. O que isso significa pra gente? Que hoje a gente tem Mata Atlântica, mas em algumas regiões de Mata Atlântica nós temos outros tipos de vegetação aqui, mas que são colocadas pelo homem. Por que a Mata Atlântica ela diminuiu quase que toda no Brasil? Por quê? As regiões onde existia a Mata Atlântica, elas são regiões de turismo. Não é ecoturismo, turismo. Na maior parte são as praias, as pessoas elas vão para as praias. Então o que acontece com essa mata que está aqui? Ela acaba sendo destruída e dando lugar para hotéis, restaurantes, casas, porque as pessoas vão morar aqui nessas regiões. Então a gente tem um turismo que acaba estragando essa parte, né? Que é essa parte natural. Em muitos lugares você ainda tem boas faixas de Mata Atlântica, mas muito longe da quantidade que era original. Uma outra coisa que acontece quando a gente pensa na Mata Atlântica, que a Mata Atlântica ela tem as árvores, normalmente com uma folhagem mais ou menos larga, né? O que a gente costuma desenhar de árvorezinha é o tipo de modelo de árvore da Mata Atlântica. Então ela tem aquela árvore não tão grossa, uma folha mediana, nem tão grande nem tão pequena. Você tem vários tons de verde, já viu quando você olha assim? Na estrada você vê tipo um verde mais claro, um verde mais escuro, você vê até umas que estão meio amarelinhas no meio, umas que são meio rosadas. Então, isso tudo compõe o tipo de árvore que a gente tem na Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma mata úmida, lembra que a gente falou no último vídeo da zona intertropical? Ela está aqui, ela está uma boa parte aqui, ó, entre a linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Para a gente entender um pouco mais e conseguir enxergar um pouco mais, a gente pode levar em consideração o nosso estado, que ele tem Mata Atlântica, ele está em cima, basicamente, do nosso estado, ele está dentro do Trópico de Capricórnio. Então, o que acontece? Quando nós olhamos aqui a nossa região, a gente vê bastante quando a gente vai ali para a praia, a gente vê aquele monte de árvore, dá até um geladinho quando a gente está ali descendo a serra. Tudo aquilo ali é Mata Atlântica, tá bom? Quando a gente observa, e a gente passa ali na beira da estrada, a gente tá vendo que as árvores, a gente vê um monte de galinhos ali que parecem cipózinhos. Que mais que nós vemos ali? A gente vê às vezes até bastante lodo, assim, bem verdinho ali, né, em algumas partes, o que a gente consegue ver pela estrada. E a gente vê também muitos daqueles matinhos assim, né? A gente consegue ainda enxergar um pouco daqueles matinhos, alguns com florzinha, outros não.
Porque a nossa mata, ela é uma mata de altitude, significa que ela tem árvores altas, mas ela também tem plantas rasteiras, que são, na verdade, aquelas graminhas. Já viu quando você tem quintal em casa? Você tem ali, além da graminha, nasce um monte de outros matos ali junto. É isso aqui que a gente está falando. Só que a gente tem uma grande proporção, porque não tem ninguém lá que vai lá para cortar. Então, esses matinhos, eles vão cada vez crescendo mais. Outra coisa que acontece quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente ouve bastante na televisão Instituto SOS Mata Atlântica, aí tem lá uma jaguatiriquinha. Nós temos os animais que são nativos da Mata Atlântica. O que significa? Que esses animais aqui, eles são protegidos, mas não significa que por causa da invasão do homem no território animal, a gente não vai acontecer de ver eles dentro da cidade, de vê-los dentro da cidade. Então a gente tem ali jaguatiriquinha, que tipo, parece uma oncinha. Você tem ali aquelas que a gente vê até no horto, a gente vê ali na marginal do Rio Tietê, que são as capivaras. Você tem alguns animais que são padrão dessa região. Assim como a gente vê ali os macaquinhos, igual a gente tem ali no horto e tudo mais, eles são naturais dessa nossa região. É a mesma coisa que eu falar que, por exemplo, jacaré, arara, tudo mais é natural do Pantanal. Então, são animais que têm aquele tipo de habitat. Então, quando a gente para pensar em Mata Atlântica, a gente pensa, às vezes, só numa pequena porção de terra. Nós ainda temos uma boa porção de Mata Atlântica no nosso litoral, só que muito reduzida em relação ao que ela era, porque isso tudo deu lugar às grandes cidades que nós temos aí, tá bom? Então, olha só. Nessa figura mesmo que nós temos na apostila, a gente vê como essa mata ela é fechada. E aqui você não enxerga tanto, mas na sua apostila você vai ver que nesses galhinhos de árvore, a gente tem um monte de plantas parasitárias. Elas estão grudadinhas nessa árvore para ela poder existir. Então, quando a gente já olha para essa imagem, a gente já tem aquela imagem de local quente, de lugar úmido, de chão meio melecado ali, porque ele tá sempre úmido. Então, isso aqui é uma paisagem comum quando a gente fala de Mata Atlântica. É essa mata aqui fechada, tá bom? Uma mata densa. Quando a gente olha também essa realidade aqui na página anterior, onde a gente tem aqui as cataratas do Iguaçu, a gente tem uma outra característica. A região da Mata Atlântica é uma região que ela precisa de água, então ela é uma região que ela tá próxima a grandes rios. Nossa, Pro, mas aqui em São Paulo a gente não tem rios assim, né? Igual que o da foto. Mas a gente tem que lembrar que o nosso estado ele está em cima de um grande lençol freático, embora muita da nossa água esteja contaminada, né? Então a gente tem que entender que as nossas águas, elas foram contaminadas por quem? Pelo próprio ser humano. Basta a gente olhar ali Rio Tietê, Rio Pinheiros e todos aqueles bracinhos de rio que a gente tem, que a gente vê, fora o que a gente não vê porque está soterrado e fora o que a gente não vê que está embaixo da terra. Só que grande parte dessa água ela está contaminada. Quando a gente olha também, a gente tem as represas, as grandes represas. Guarapiranga, a gente tem aquela represa que a gente olha lá, a Cantareira, que vive saindo ali no jornal porque está com volume baixo de água. Então, nós temos sim grandes porções de água, só que elas não estão distribuídas igualmente no nosso território. Por quê? Quando a gente chega no Nordeste, a gente sabe que a gente tem menos dessa quantidade de água. Só que aqui a gente tem um solo um pouco mais diferente do que nós temos aqui. Aqui a gente tem um solo que retém mais água. Aqui a gente tem um solo que perde mais água, porque essa água ela vai ser infiltrada na camada baixa da terra. Vocês têm aí os exercícios para vocês fazerem. Então, olha, ó, quando você for fazer o seu exercício, vocês têm este aqui, que tá falando um pouquinho sobre floresta amazônica. Vocês têm aqui um desenho da floresta amazônica. Pro que eu tenho que desenhar? A mata. Posso desenhar mata, posso pôr animais. Vale a pena aqui você fazer uma pesquisa para você não colocar um animal aqui que não deve. Ai, nossa, eu pus uma cotia aqui. Desenhei uma cotia. Cotia, ela não é daqui. Mas aí se eu parar para pensar, por exemplo, poxa,
tem aquele determinado peixe, tem aquela determinada ave, é aqui que eu coloco, tá bom? Então, olha só. E nesse exercício que nós estamos hoje falando sobre a Mata Atlântica, você vai falar sobre um pouquinho da Mata Atlântica, tá bom? Então, aqui tem algumas informações que a Prodeu fala muito sobre cachoeiras. Quando a gente pensa e vocês desenham, desde que vocês são pequenininhos, que vocês desenham um sítiozinho, vocês desenham uma paisagenzinha, vocês sempre colocam ali uma cachoeira, tem o riozinho, aí tá a montanha, aí tá a casinha lá embaixo. Isso é paisagem de Mata Atlântica. Cachoeira, árvores, você tem os animais silvestres, então isso é um tipo de paisagem que até de certa forma é comum pra gente que mora aqui no estado de São Paulo, tá bom? Beijo, bola pra vocês!